Gente, eu tô com um soluço que mesmo bebendo água, tentando me dar sustos, não tá funcionando. Eu vou estar de vez em quando aqui no episódio de hoje. Viu? Corta. Tem semanas que eu não tenho ideia nenhuma pros episódios aqui do Vives. E outras que eu penso em 10 temas ao mesmo tempo. E eu fico perdida sem saber o que escolher falar. E essa semana foi um turbilhão de reflexões. Teve anúncio do Peter Jackson, de um novo Senhor dos Anéis, para além do que já vem aí, que é o filme Hunt for Gollum. Teve teaser trailer da série Harry Potter, que me fez refletir sobre um monte de coisa também, do passado, de conexão, do fandom. Isso vale um episódio inteiro só disso, com certeza. Teve o primeiro episódio da nova temporada do Demolidor Renascido. Teve celular quebrado, que eu tive que trocar no fim de semana às pressas. Eu passei por uma situação curiosa, que talvez um dia eu traga aqui. Teve pesquisa sobre voluntariado, que abriu todo um novo mundo pra mim. Eu tô empolgadíssima com esse assunto. Muita coisa. Mas eu acho que hoje o que eu quero mesmo falar é sobre Project Hail Mary. Ou como traduziram o filme no Brasil, ou o livro, Devorador de Estrelas. E ai, gente, que filme foi esse? Sério, que coisa mais formidável. Infelizmente, eu ainda não li o livro, mas eu vou corrigir isso muito em breve. Eu já tô com o livro comigo para ler. Mas eu precisava assistir no cinema, em IMAX. Então, eu fiz questão, me antecipei e tive que assistir. E que experiência! Olha... Eu não sei se vocês já viram, então, se vocês não quiserem escutar nada sobre... Eu não vou dar spoilers fortes nem nada, né? Mas vou falar um pouco sobre a história, então, se vocês ainda não viram ou não leram, volto depois, quando vocês já tiverem assistido, tá bem? E o filme é sobre um cientista, / professor de ciências, que acorda sozinho em uma nave espacial, sem memória, com uma missão crucial, e ele descobre que ele é a última esperança da humanidade para impedir uma catástrofe e enfrenta vários desafios científicos extremos e uma descoberta inesperada no espaço solitário e profundo e vai precisar confiar no improvável para salvar o mundo. Tem muita coisa boa nessa história. Se a gente quiser olhar pelo lado da amizade, temos o encontro de dois cientistas, no espaço, um ser humano e uma pedra senciente, um ser, ou pelo menos pedra é o que parece pra gente, e eles precisam construir uma amizade do zero, sem linguagem, sem referências em comum, sem nada. São espécies diferentes, mas a química é tão forte, tão presente, que a gente nem questiona a veracidade ou a verossimilhança disso, não importa, a gente aceita tudo, sim senhor, é maravilhoso. Cada um tem uma personalidade, tem uma história, uma visão de mundo, e a gente se conecta com ambos. E o protagonista, o nosso herói, entre aspas aqui, ele é super falho, né? Ele se questiona, ele não é corajoso o tempo todo, mas ele luta contra isso e escolhe continuar, escolhe confiar no outro e fazer o que é preciso para salvar o mundo, para completar a missão dele. Eu podia focar o episódio inteiro nessa amizade dos dois, ou também na beleza cinematográfica e na música, que eu achei que ambos foram interstellarizados. Vocês entenderam? É lindo demais. Mas não, nem isso, gente. O que eu mais refleti sobre, quando eu terminei o filme, foi a sensação de quentinho que eu senti no meu coração. Esse filme me deu uma sensação boa, de esperança, de coragem, de otimismo, por conta da esperança, da coragem e do otimismo presentes no filme. E eu fui diretamente impactada por essa escolha da narrativa e da história. E se eu fui tão impactada por esses sentimentos, eu fiquei pensando no quanto nós somos impactados pelos filmes e pelas histórias que mostram o oposto, principalmente em alguns momentos da nossa vida, né? Isso me fez pensar nos filmes de aventura dos anos 90, que sempre tinham um final feliz, né? O mocinho vencia o vilão, depois de tantos desafios e inverossimilhanças, que a gente fazia vista grossa, e tudo acabava bem. O sorriso, a música alta, o beijo do final, aquilo tudo a gente comia, que nem uma girafa que engole tudo de uma vez e só depois, no momento dos créditos, que a gente regurgita em lágrimas.
e sente a sensação boa que é terminar tudo bem, depois de tanta tensão, e finalmente digere e mastiga devagar o que acabou de ser experimentado. O meu ponto é, a realidade é difícil para muitos, para a maioria. Nós temos privilégios e diferenças econômicas muito exorbitantes, para não dizer outra coisa, e o impacto social disso é absurdo. Para além disso, tem guerras rolando aí um papo catastrófico das AIs, o fim do mundo, blá blá blá, e tudo isso mexe com a cabeça da gente. A gente fica sem perspectiva, sem norte, sem objetivo a longo prazo. Como decidir o que fazer ou deixar de fazer com tantas incertezas, né? Caramba, quem tem filho e adolescente hoje, como que a gente decide qual faculdade a gente vai fazer, que nosso filho vai fazer, qual emprego seguir, no que investir, se a gente nem sabe ainda quais as profissões vão se beneficiar, ou eclodir, ou explodir, ou acabar com o avanço das AIs e das tecnologias, né? É tudo muito incerto, a gente está cansado de tudo, a gente quer respirar um pouco. E aí a gente vê isso no cinema, essa obra-prima, essa obra de arte maravilhosa, e muitas vezes como resposta também aos momentos que estamos vivendo, tem filmes que acertam mais ou menos no timing. E eu reparei que eu tô cansada de filmes muito reais, eu confesso, com aqueles fins trágicos, mortes, e que mostram muito dessa nossa dificuldade real das coisas. Talvez tenha a ver também com o meu momento. E se você é, como eu, uma pessoa que gosta muito de filmes e livros e histórias fictícias, você investe muito nisso, né? Você investe seu tempo, você investe sua energia, seu coração, seus sentimentos, estão todos ali, de certa forma, sem proteção, porque você está consumindo. Então, um fim, entre aspas, tá aqui, tá, gente? Claro. Então, um fim trágico, uma história muito pesada, com muitas dificuldades e sem final feliz, faz com que lá dentro, às vezes, sem a gente perceber, aquele otimismo e aquela esperança sejam abalados. Obviamente, gente, que eu não tô dizendo aqui que tudo tem que ter final feliz, tá? Calma. É só uma análise e uma reflexão sobre o quanto, em demasiado, algo muito pesado e ruim pode sim transformar a nossa visão de mundo, ainda que temporariamente. Eu cheguei a falar com uma amiga sobre isso logo depois que eu vi o filme, que resolveu ver agora, né, nos últimos tempos, vários filmes de aventura dos anos 90, porque não tinha visto ainda, é de outra geração e tal. E o quanto que ela tem se sentido bem e sentido a good vibe da coisa, né, dos filmes, e como que isso faz bem para ela. Filmes como Os Três Mosqueteiros, Independence Day, Armageddon, Velocidade Máxima. Nossa, eu amava Velocidade Máxima. Era total good vibe pra mim. E são filmes, é claro, que pertencem a uma era que escolhia um prisma mais inocente, mais manipulador ao mesmo tempo, que a gente pode dizer, né, da realidade. E eu nem vou entrar aqui no quesito Hollywood escolhendo seus vilões de acordo com interesses políticos e preconceitos e xenofobia, whatever. O foco aqui é outro. E eram, de fato, filmes mais maniqueístas. Mostravam apenas um lado dos heróis, um lado dos vilões, o preto no branco, mais simples. E talvez isso contribua, é claro, com essa sensação boa no final, né, de final feliz e fácil de digerir. Muito mais difícil é digerir um filme que tem um lado vencendo e que mostra que para vencer, esse lado precisou matar centenas de milhares de crianças e mulheres e homens inocentes. A história muda completamente, né? Dá um gosto muito amargo. Para bom entendedor, isso deixa de ser um final feliz. E ficou difícil ao longo dos últimos anos, contar uma história com final feliz. Porque a gente não consegue mais fazer vista grossa para muita coisa. A gente não consegue mais olhar para o lado e aceitar que o herói venceu e não houve consequência. E é lógico que o cinema e a arte acompanharam e acompanham essa nossa, entre aspas, maturidade em ver as coisas. Então por isso que eu estou dizendo que não é só colocar um final feliz em todos os filmes e tá resolvido. Não é de todo o que eu estou dizendo. Agora, o que o filme Project Hail Mary fez comigo me mostrou que uma visão otimista da humanidade me impacta, e provavelmente me impacta tanto quanto uma visão negativa. E eu acho saudável a gente refletir sobre isso, e por que isso ainda é mais relevante num timing desses, que a gente, nesse momento que a gente está vivendo agora, de uma era de muitas inseguranças. Parece até que a gente está agarrando com todas as forças a única partícula visível de esperança que surge, como se a gente estivesse vivendo num deserto escasso e abandonado. E esse filme, além de ter um timing perfeito para mostrar otimismo e coragem diante das adversidades, ele tem uma vantagem enorme,
que é contar uma história no espaço, sobre humanidade, sem precisar mostrar muito da humanidade e não se corromper ou se comprometer com os defeitos da humanidade, que era aquilo que eu falei de dar um gosto amargo. A gente até vê o lado humano e as emoções dos envolvidos na missão, pro espaço, no protagonista, quando há o flashback, né, dele lá na escola, depois aprendendo sobre a missão, depois NASA e etc. Mas o foco é a destruição do planeta e da galáxia. Não tem a ver com um país contra o outro, briga de território, economia, petróleo, energia, nem controle da narrativa e nem da tecnologia. É uma história muito simples até, sendo injustamente simplista aqui, de vamos todos morrer agora e não mais tarde, a não ser que alguém nos salve desse mal em comum que a humanidade inteira agora enfrenta. Então o filme pôde focar na simplicidade do ser humano, de tentar se comunicar, de fazer conexão para a sobrevivência, de entender o que significa ser corajoso ou não, e nos mostrar em toda a sua reverência a capacidade que a gente tem de ser bom. E isso nos dá esperança. Então, mais uma vez, é claro que não vamos ter isso em todos os filmes sobre qualquer assunto. Esse filme tem muitas vantagens para se beneficiar disso. Mas para o momento em que eu estou vivendo agora, e não apenas como uma pessoa desse período, porque todos nós estamos vivendo esse período, mas pessoalmente também, com o que eu estou experimentando na vida, a idade que está chegando e o momento que eu estou vivendo, que é bom e um alívio, isso é inegável. Me faz repensar que eu tenho carregado um peso, eu não diria à toa ou que não existe, mas um peso que é demasiado. E a gente precisa mesmo resgatar a leveza. Eu fico muito feliz que eu vou entrar nos meus 40, semana que vem, me sentindo mais esperançosa. E aí vocês vão dizer, nossa, Vivi, mas tudo isso por causa de um filme? Tudo isso por causa de uma história? Gente, sim. Tudo isso por causa de um filme, por causa de uma história, por causa de um livro, né? Eu ainda não li o livro, mas é por causa da história do livro. Esse é o poder das histórias. Esse é o poder que tem uma boa história. Então fica aqui a minha sugestão, minha indicação. Vejam esse filme, de preferência no cinema. Vale muito, muito a pena. Até o próximo episódio.